Então, o que acontece? Nós estamos vivendo esses tempos difíceis, né? Homens irreverentes, como no filme Porta dos Fundos, fazendo filme que Jesus, eles tratam Jesus como qualquer um, né? Tratam a figura de Jesus irreverentemente, depreciativamente. São pessoas zombadoras, escarnecedoras, sem um pingo de temor no coração. A Bíblia diz que até os demônios, eles creem que estremece. Mas o ser humano não. O ser humano ultimamente até o diabo conhece mais a Deus do que ele. Até o diabo é mais reverente a Deus do que ele. Os demônios creem que chega a estremecer. Principalmente quando Jesus ele chega lá em Gadara, os demônios olham para Jesus e disse: Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Olha a reverência, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios com reverência. Mas os homens hoje fazem o quê? Fazem filmes zombando de Jesus, chama Jesus de gay. Aí, essa besteira todinha que tá acontecendo que você tá vendo, né? E aí você fala, por que que o mundo tá passando por tudo isso? A Bíblia diz assim, ó, tudo que o homem semear, isso também se fará. Aí alguém fala, mas o justo não pode pagar pelo injusto. Não pode? Olha para o tempo de Noé. Olha para o tempo de Sodoma e Gomorra. Você acha que não tinha pessoas aparentemente boas naquela época também, não? Mas quem foi salvo? Somente a família de Noé, Noé e sua família. A família de Ló e Ló, né? Ali tinha crianças, ali tinha pessoas aparentemente boas diante dos olhos da sociedade. Pessoas que eram boas, que não criam em Deus talvez, mas eram pessoas boas. E Deus mandou água no dilúvio, Deus mandou fogo, Sodoma e Gomorra, entendeu? Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Mas Deus, ele guarda os seus, né? Ah, é o crente que morreu, Vinícius. Não, ele foi para a glória. A Bíblia diz que Deus, ele se alegra com a morte do justo, né? A morte do justo, ela é uma morte louvável para Deus. Ela não é coisa ruim, não. Então, para nós encerrar, diz assim, ó: desafeiçoados, ou seja, sem afeição, implacáveis. O homem é duro, duro de coração, duro, sua cerviz dura, ele permanece com a sua cerviz dura, ele não se curva, ele não dá o braço a torcer. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, amigos do bem. É o que mais tem, amigos do bem. Você vai defender coisas referentes ao bem, já vem com um monte de pedra nas mãos em cima de você. Não, hoje em dia você tem que apoiar o errado, o certo. Mas como eu postei uma frase aí, o certo é certo, meu amigo. Ainda que todo mundo esteja fazendo errado, o certo é certo. E ainda que ninguém esteja fazendo certo, ainda que todo mundo está fazendo errado, o errado sempre vai ser errado. E o certo sempre vai ser o certo. Ninguém pode mudar isso aí, não. Eu aprendi uma coisa, que a mesma palavra, a mesma verdade que você professa é a mesma que vai te defender lá na frente. Entendeu? Então, a palavra de Deus diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Olha o que ele continua dizendo, ó. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, os homens têm forma de bonzinhos, né, de piedade, mas eles negam ao soberano todo-poderoso. Eles negam o poder. Eles negam. Aí a Bíblia nos aconselha, Paulo, foge também destes, né? São homens traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A pessoa prefere levar uma vida de 70, 60 anos aqui na terra, sendo amiga dos prazeres do mundo, e talvez, se não se arrepender e receber a graça de Jesus Cristo, ir para o lago de fogo, do que ser amigo de Deus. Ah, Vinícius, mas se eu for amigo de Deus, todo mundo vai me perseguir. Os meus amigos na faculdade vão zombar de mim, vão tirar chacota da minha cara. Meu amigo, é melhor você sofrer chacota aqui, ser zombado aqui, né? E você morrer e ter uma vida eterna, receber uma vida eterna, do que você receber o melhor dessa terra aqui. Quando você morrer, você pode não receber a vida eterna. É que nem teve uma vez na escola, o professor de filósofo, ele quis
né? Ele quis falar coisas comigo nas quais ele achou que ia me pegar. Eu falei para ele: meu amigo, você não muda a minha fé. A minha fé ela é imutável em Deus. Ainda que não existisse Bíblia, a minha fé ela é imutável em Deus. Entendeu? Não adianta. Às vezes o aluno vai para a escola cristão e volta ateu. Por quê? Porque os caras trabalham na mente do jovem. Às vezes o jovem não lê Bíblia, não ora. Então eles conseguem manipular a palavra de Deus, mentir para os jovens e fazê-los chegar até duvidar de Deus. Mas por que não chegam para mim, né? Questiona eu. Por que eu, por exemplo? Por que não chegam para mim? No dia que o professor foi me questionar lá de filosofia, eu falei umas coisas lá para ele lá que ele ficou sem palavras. Por quê? Porque não tem palavras. A Bíblia diz que Estevão respondeu ao sinédrio chamado dos libertos, aliás, sinagoga chamada dos libertos. Estevão, ele cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus, não puderam resistir à sabedoria do Espírito Santo que estava sobre a vida de Estevão. Enquanto as pessoas, aquelas pessoas que estudam ali na faculdade, vêm com palavras, né? Palavras da carne, eu vou no poder da palavra e da sabedoria do Espírito Santo. E não tem ninguém que resiste, não. Jesus, ele falou assim, ó, para os discípulos, ó: quando vocês forem levados para sinagogas, diante dos reis, dos sacerdotes, não vos preocupeis com o que haveis de falar. Porque naquela mesma hora, não será vocês que vão falar, mas sim o Espírito Santo falará em vossas bocas. E isso aconteceu lá em Atos também. Quando Pedro e João começaram a falar, né? Começaram a falar começaram a falar de uma forma com desenvoltura. A Bíblia diz que o sinédrio olhou para eles assim, alguém chega e fala para eles assim, ó: esses homens aí são iletrados. Esses homens aí são incultos, ou seja, não tem cultura, não é aquela pessoa que lê muitos livros, que tem um vasto conhecimento. Eles ficaram impressionados, por quê? Porque esses homens não tinham conhecimento. Eles não tinham sabedoria vasta, sabedoria humana vasta. Eles não tinham cultura, eles não eram homens que tinham muito conhecimento, como por exemplo o apóstolo Paulo era um homem poliglota, era um homem entendido, sábio, né? Segundo a carne, mas até o apóstolo Paulo ele diz, ó: tudo isso eu dei por perda, como esterco, para mim foi como esterco. Por quê? Não que ele desprezasse o conhecimento, não, isso ajudou muito ele. Mas ele está querendo dizer o seguinte: quando ele deu por perda todas essas coisas, é porque agora ele tinha encontrado uma coisa melhor, que era Cristo. Ele quer dizer o seguinte: não que ele não precisasse da sabedoria humana, mas que a sabedoria de Deus, ela está acima de qualquer sabedoria humana. Inclusive, quando ele vai para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte: quando eu vim apresentar o evangelho para vocês, o evangelho, o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de sabedoria humana, mas eu a fiz pelo poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Eu não fiz para persuadir vocês com sabedoria humana. Por quê? Porque ele sabia que palavras humanas, na verdade, pode convencer uma pessoa, mas daqui a pouco essa pessoa ela se desviar da presença de Deus. Por quê? Porque não foi firmada na rocha, no poder de Deus, e sim em palavras humanas. Mas hoje não, hoje os homens, eles preferem ser mais amigos do mundo, do prazer, do que amigos de Deus. A Bíblia diz o seguinte, para que nós não venhamos ser amigos do mundo, né? A Bíblia diz: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e não vem do Pai, sim do mundo, bem como as suas concupiscências. Mas o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia diz: não vos torneis amigo do mundo, porque aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. Não importa, jovem, não importa se você vai ser zombado, se você vai ser escarnecido, se as pessoas vão querer se afastar de você. Ninguém gosta de ficar perto de gente que gosta da verdade, pessoas que são sinceras, pessoas que gostam do certo. Ninguém gosta de ficar perto desse tipo de pessoa. Eu mesmo não tenho amigo nenhum. Por quê? Porque quem é que vai gostar de ficar perto de gente sincera, de gente verdadeira, transparente? Ninguém quer. As pessoas gostam de serem enganadas. As pessoas gostam de você falar palavras boas para elas, mas no fundo, elas sabem que estão sendo enganadas, entendeu? Elas preferem ter amigos falsos do que ter amigos verdadeiros. Por quê? Porque você tem uma pessoa perto de você que fala a verdade para você, é ruim, não é bom. A verdade, infelizmente, ela machuca às vezes, mas é a que cura.
É a que cura, é a que traz cura. Então, muitas vezes, a pessoa prefere que você mente para ela. O que você acha disso, fulano? Às vezes a pessoa acha uma coisa, mas ela fala outra para agradar aquela pessoa. E a palavra de Deus, quando ela fala conosco, ela não vem para agradar-nos. Ela vem para nos consertar, ela vem para nos moldar. Ou seja, o evangelho, ele nos molda. O mundo não molda o evangelho que molda o mundo, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ser mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, né? Eu não posso ter vergonha do meu Pai, de Deus, porque Ele é criador de tudo, todas essas coisas, menos essas coisas corruptas. Isso aí Deus não criou, não. Mas as árvores, os céus, os pássaros, os mares, a lua, as estrelas, tudo que é perfeito, que é belo, Deus criou. Foi o homem que deturpou, subverteu tudo, entendeu? Mas tudo que é perfeito, tudo que é criação, que foi criado, né? Que não seja coisa maligna, má, foi Deus que criou, né? Então, como que eu vou ter vergonha desse Deus? Como que eu vou ter vergonha desse Deus Todo-Poderoso? O ser humano adora lua, adora sol, adora estrela, adora pedaço de árvore, adora... Eu acho a natureza de Deus incrível, maravilhosa, mas não adoro natureza, não. Eu não adoro sol, não adoro estrela, não adoro nada disso, porque eu sei que há um Criador acima dessas coisas. Então, nós temos que ser amigo dele, de Deus. Jesus, ele sofreu muito, Jesus, ele foi cuspido, foi humilhado. Jesus cuspiram em Jesus, chicotearam Jesus, escarneceram de Jesus. Mas Jesus era filho de Deus. Então vale a pena pagar o preço, né? Então Paulo, ele dá essa instrução aí para Timóteo, que os homens nos dias finais, nos últimos dias, os homens seriam todos esses adjetivos aí, ó, pejorativos que você viu. Pejorativo no sentido de que o homem, ele é depravado pela sua depravação. Adjetivos pejorativos por causa da sua depravação total, né? Mas há solução para isso, né? Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz assim: aquele que vem até mim, eu jamais lançarei fora. A palavra de Deus diz que Deus enviou o Filho dele para destruir as obras do inimigo, do mal, né? Jesus, ele nos transforma. Se nós permitirmos, o Espírito Santo vem e faz a transformação na nossa vida. Não é que nós não vamos pecar mais, mas que nós não vamos mais viver na prática deliberadamente desses pecados que eu acabei de citar ali agora, que o homem, infelizmente, pela sua depravação humana, ele faz por não conhecer a Deus. Pecar, todo mundo peca. Você sempre vai ser um pecador. Mas o que Deus não gosta é que a gente alimenta a nossa carne deliberadamente. Por quê? Porque isso afasta o homem de Deus. Aqueles que querem viver na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz isso. Então eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido e compreendido. No nome do Senhor Jesus, é uma palavra para abençoar todos nós. Todos nós precisamos dessa palavra de Deus. Todos nós em alguma questão ali vamos ser pegos nisso. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para todos nós refletirmos nela, para que nós venhamos a melhorar como cristãos todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.